Voltamos para o último bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, pertinente, é um tema muito atual, crimes e leis cibernéticas. Eu estou conversando com a Janaína Nogueira, advogada especialista em direito digital. Doutora, outra questão. Por exemplo, eu quero abrir uma conta de um e-mail, quero abrir uma conta de e-mail. Aí tem todas aquelas questões, regras, termos de privacidade. Aí lá no último, li e concordo. Agora, poxa, se você parar para ler tudo aquilo lá, você vai gastar meio dia com aquilo. Não é um exagero? Não induz o usuário a já clicar e não ler, por exemplo? E de repente dentro daquelas regras tem algo grave, algo que você poderia ter evitado? Não tem algo que protege para as empresas não forçarem tanto a barra com tantas regras antes de você concordar com o serviço ou não? Até tem um estudo que fala que se as pessoas parassem para ler todas as políticas, elas gastariam um número de horas assim enorme. Então elas acabam considerando que é mais vantajoso se elas querem um serviço ir lá embaixo e concordar. Mas as leis de proteção de dados, elas vêm para trazer uma simplificação. Então, por exemplo, se a sua política é muito extensa, traga os tópicos que são essenciais ali para deixar claro. Por exemplo, um site, né? O site, se você entrar nos sites ultimamente, tem lá, nós temos as políticas de cookies. Tem uns que já colocam assim, aceitar todos. Se você não aceitar, você fica impossibilitado de rolar a página daquele site. Esse é um modelo que não é de adequação, porque o cookies ele tem que ser granular. Então, tem alguns que são próprios para a funcionalidade do site e outros que são, por exemplo, para a formação de perfil. Isso tem que ficar muito claro. Eu não preciso ler aquela política extensa para saber se a empresa coleta os meus dados para a formação de perfil. Ela precisa vir ali de forma resumida. Olha, nós coletamos os seus dados para funcionalidades, mas também para a formação de perfis ou também para compartilhamento com terceiros. Em 3 pontinhos ali, eu concordo ou não concordo e sigo adiante. Então, é uma forma muito mais fácil e traz muito mais transparência em relação ao como a empresa utiliza os nossos dados. Tá. E as empresas, doutora, para se adequar a essa nova lei, ela precisa passar por etapas, ela precisa passar por processos ou não? Sim, o processo de adequação da LGPD, dependendo da quantidade de dados, a gente não fala nem que é pelo tamanho da empresa, porque às vezes uma startup ela tem muito mais dados do que uma multinacional, por exemplo. Mas tem alguns processos que levam de 4 a 10 meses para adequação, porque vai desde o diagnóstico, então seria a apuração de quais os dados aquela empresa coleta, né, para quem que ela transfere, por que ela coleta, e aí então um estudo detalhado em relação a isso, para poder até minimizar, porque tem empresas que coletam inúmeros dados que elas não precisam para a atividade delas, e isso acaba trazendo um risco, uma exposição. Então, é um processo um pouco longo, sim. E você falou, né, que às vezes demora quase um ano, né, 10 meses, mas tem algum prazo para ela adequar ou não? Então, a lei está para entrar em vigor agora, né? Essa semana, nós estamos aguardando hoje, aliás, que o nosso presidente ele se manifeste a respeito da MP 959, que excluiu o prazo de postergação da lei, então é possível que ela entre ainda essa semana. Mas as multas, elas serão aplicadas somente a partir de agosto de 2021, as multas administrativas. E aí, os empresários acabam tendo a falsa ideia de que eles têm mais quase um ano para se adequarem, né? Mas na verdade que não, porque a partir da entrada em vigor da lei, os titulares eles já podem reivindicar aqueles direitos que a gente mencionou no bloco anterior, que é o acesso, a retificação. E uma vez que a empresa não cumpra, ela pode ser acionada inclusive judicialmente. Então também traz um passivo judicial para as empresas. Então o momento, quem não se adequou já está atrasado, essa que é a verdade. Mesmo ainda sob aprovação, essa lei ainda não está em vigor, porém quem ainda não se adequou a essa situação já está num ritmo um pouco mais lento. Já está no risco, né, na verdade, de sofrer aí não penalidades administrativas, como eu disse, as penalidades serão a partir de agosto do ano que vem, mas ações judiciais. Tá. E não se adequando, tem algum tipo de multa? Qual que é o que vai acarretar para essa empresa? Administrativamente, a lei traz, né, multas simples de 2% do faturamento até o limite de 50 milhões de reais por infração. Então, havendo mais de uma, vai ser apurado, né, o valor. E também traz a publicização, então essa empresa ela pode vir, a gente não sabe de que forma ainda, porque não foi estabelecido, mas ela pode vir a público e dizer, olha, nós falhamos. Assim como o CEO do Zoom fez, né? No começo da pandemia, a gente viu que a empresa Zoom ela teve alguns problemas de
de vazamento de dados e eles vieram a público e informaram, nós tivemos esse caso de vazamento. Então, isso também traz uma questão reputacional muito forte para a empresa, porque denota que ela não teve cuidados em relação aos dados dos clientes. Esse é um fato bem prejudicial, que eu entendo, e além também da possibilidade de eliminação dos dados, aquela empresa não poder mais trabalhar com aqueles dados, tá? Pelo um período. Doutora, você tocou aí na pandemia, né? E logo no início desta situação, a gente teve aí uma possibilidade, o governo de São Paulo aventou a possibilidade de criar um aplicativo para saber se essa pessoa estava obedecendo o isolamento social, em que lugar que essa pessoa estava. O que significa isso? Isso é uma invasão de privacidade? Isso é legal? A lei traz assim, se os dados forem anonimizados, ou seja, eu não consigo identificar quem que está atrás daquele estudo, né, não haveria nenhuma implicação. Mas a grande questão aí é que são utilizados os nossos dados celular, né, geolocalização pelo celular. Então ficou muito em dúvida se de fato o estado de São Paulo, outros estados também queriam adotar essa medida, se os nossos dados eles não teriam de fato o conhecimento de quem se tratava, quem estava ali por trás, quem não estava cumprindo. E aí houve até uma decisão judicial nesse sentido de que era melhor que não houvesse esses aplicativos. Tá certo. Outra situação que está acontecendo muito, a gente já até tocou no assunto lá no primeiro bloco, a gente sabe que existe lei para crime de racismo, preconceito, esse discurso de ódio, né? Aliás, a pergunta é a seguinte, na verdade eu que me embananei. Existe lei para essa situação, desse discurso de ódio, racismo, preconceito, e a gente sabe que, né, eu falei sobre os comentários nos portais, mas existe uma lei específica para isso? O Código Penal mesmo, né? O Código Penal traz esses crimes. Acaba sendo uma questão de injúria ou um racismo mesmo, mas ele traz, sim, nitidamente. Que o direito digital, ele não é um direito novo, ele é uma adequação do direito que a gente tinha, mais voltado para a internet. Então, assim, a gente utiliza o Código Civil, utiliza o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, mas na internet. Então, não há uma lei. Tem, né, algumas leis assim que são próprias para a internet, que foram criadas, igual eu já mencionei, mas a questão do racismo em si é o Código Penal. Tá certo. E que, de qualquer maneira, não é uma lei que pega mesmo, né? Porque a gente percebe a cada momento só piora essa situação, né? Porque o cara se esconde, ou a pessoa se esconde por trás de um nome, por trás de uma tela e faz a festa. Apesar de ter a possibilidade de se descobrir, de ir atrás, é algo que parece que o Brasil ainda não fortaleceu, não focou para criar leis pesadas, leis rígidas para coibir esse tipo de situação, né? Talvez o que falte mais é a questão da conscientização. Porque as leis, a gente tem boas leis, mas a questão é da conscientização de que a pessoa pode ir lá e buscar o seu direito, aonde que ela deve ir, né? Porque às vezes as pessoas não sabem nem onde elas devem buscar o direito delas. Então é importante até que elas tenham mais conscientização. Falta essa orientação, essa educação para o povo brasileiro. Doutora, para encerrar, nós já estamos aqui caminhando para o final do programa. Empresa trocar dados de funcionários ou ex-funcionários com outra empresa. Isso é permitido? Isso é uma invasão? É permitido desde que o funcionário ele tenha essa informação. Então, para isso especificamente, é óbvio, por exemplo, se é uma obrigação legal. Por exemplo, a empresa transfere o dado para a Receita Federal porque tem retenção do imposto de renda. Então, isso está dentro de uma obrigação legal da empresa, né? Agora, o que extrapola essa obrigação legal, contratual, o funcionário ele precisa estar ciente de que esses dados são transferidos para esse terceiro. Quem é esse terceiro? Por qual motivo é transferido? Sendo tudo muito claro, tudo muito transparente, existe essa possibilidade sem nenhum problema. Doutora, mais alguma orientação para o nosso telespectador, para tomar cuidado com dados, para ler muito as orientações, às vezes mesmo se elas são grandes, mas alguma orientação? Eu acredito que quem ainda não teve acesso a isso vai começar a se perguntar por que a loja está pedindo o CPF, né? Por que a farmácia pede o CPF com a condição de desconto, porque é importante até dizer que muitas vezes a gente fornece de forma gratuita, mas o produto acaba sendo nós mesmos. Então, o e-mail gratuito, por que eles fornecem? Porque eles vão coletar os nossos dados, eles vão trabalhar com os nossos dados. A farmácia fornece um desconto, por que ela fornece um desconto? Porque ela quer ter o seu dado. Então, assim, se questione, comece a se questionar por que precisa dos dados. Questione sempre. Sempre. Algum contato, rede social, doutora? Tem o Instagram, janainanogueira.adv.
Normal, Janaína Nogueira. Isso, .dv. Tá bom, então. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Fechando a ação nacional de hoje com orientação sobre a nova lei de proteção aos dados. As portas abertas para você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu! E este foi o Ação Nacional deste sábado. O assunto crimes e leis cibernéticas. Então é a lição que fica. Questione sempre. Perguntou CPF? Por que você está me perguntando? Perguntou endereço, tal? Questione sempre, porque nós estamos aí num mundo muito complicado e essa situação está muito evidente. Nosso programa vai para o YouTube, nosso programa ele vai ser repercutido no site da TV, então você sempre pode ir lá e acompanhar. Se perdeu, já a gente tem o endereço aí na tela para você acompanhar e se orientar também. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, às 9h30 da noite, sempre com um assunto pertinente para você. Até lá!